Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. Desejo a você que você tenha um dia muito feliz. É o desejo sincero do meu coração. Gostaria de apresentar essa obra que é intitulada A Grande Tribulação. Ela tem a dimensão de 90 por 1,40 e está dividida em 3 planos. Primeiro, segundo e terceiro plano. Para ficar melhor compreensível, eu dividi a obra em 5 partes. A primeira parte, que vocês estão vendo aqui, é o cálice da ira de Deus, que nós vamos falar hoje a respeito dele, e também o anjo com essa trombeta, e também vamos falar hoje a respeito da espada flamejante. E para outra oportunidade, vamos falar a respeito dos Cavaleiros do Apocalipse e também a besta de 7 cabeças e 10 chifres que sai do mar. Curiosidade mata. Esta obra é de minha autoria e vou compartilhá-la a todos que nos assistem neste momento. Tem características impressionistas, é rica em simbolismo e inspirada claramente nos textos do livro de Apocalipse, trazendo uma representação visual muito forte e teologicamente profunda. Vamos às explicações. Hoje o Espírito Santo nos convida a mergulhar em uma revelação solene, poderosa e urgente. Estamos falando do período mais dramático que já existiu sobre a face da terra, a chamada Grande Tribulação. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele nos alertou sobre os tempos dizendo: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Este é um tempo de manifestação da justiça divina, onde Deus derramará a sua ira contra toda forma de pecado, rebeldia e impiedade da humanidade. Você pode encontrar tudo isso na Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, capítulo também 8 a 16, em Mateus 24, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esta obra, ela nos descreve uma mensagem profética, uma chamada de alerta, uma revelação da seriedade do que está por vir. Dando continuidade, falaremos um pouco a respeito do cálice da ira de Deus. Esse cálice aqui, o derramar do juízo, é o significado. Comecemos pelos lado, dizer aqui, esquerdo da obra, onde vemos um cálice derramando sobre fogo, sobre a terra. Este cálice, ele representa os juízos finais descritos em Apocalipse, capítulo 16, conhecido como 7 cálices da ira de Deus. Deus, ele é amor, sim, mas também ele é justo. E quando a paciência divina se esgota, vem o tempo da justiça, o derramar do cálice, o que simboliza? Vamos trabalhar nesse sentido. O juízo pleno, sem mais misericórdia. A ira santa de Deus contra os sistemas malignos, a idolatria, a corrupção, a imoralidade, a perseguição aos santos e todo tipo de rebelião. Este fogo que desce do cálice simboliza pragas, doenças, destruição dos mares, rios, fontes de água, trevas, dores físicas, espirituais, tudo conforme descrito nos 7 cálices. Então, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, nos diz o seguinte: ouvi, vinda do tempo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra
as 7 taças da ira de Deus. Está aqui, eu apenas coloquei um cálice, mas representando a ira de Deus. Aqui Deus mostra que aquele que rejeita o arrependimento, que zomba da graça e persegue o povo santo, colherá o fruto das suas obras. E agora vamos passar para o outro aspecto, que é exatamente esse aqui. O anjo com a trombeta, que significa anúncios dos juízos. Ao lado aqui do cálice, você pode observar um anjo com uma trombeta nas mãos. Este anjo, ele representa os juízos intermediários descritos nas 7 trombetas de Apocalipse, que se encontra no capítulo 8, a 9, 10 e 11. Lembramos, pois, sempre que uma trombeta soa na Bíblia, ela nos alerta, ela serve como, vamos dizer assim, um alerta espiritual, uma convocação para a batalha, anúncios de juízo. Então, cada trombeta traz consigo uma calamidade específica. Nós temos 7 calamidades que irão acontecer. Vejamos. Primeiro, granizo e fogo misturado com sangue, queimando a 1/3 parte da terra. Segunda calamidade, uma grande mortandade ardendo que se lança no mar, destruindo a 1/3 parte das criaturas e dos navios. A terceira, uma grande estrela chamada Absinto cai sobre os rios, tornando as águas amargas. A quarta, a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas se escurecem. A quinta, a trombeta traz a abertura do abismo e a libertação do simbolismo na forma de gafanhotos. Temos ainda a sexta. A sexta liberta 4 anjos que matam a 1/3 parte da humanidade. E a sétima proclama que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, Jesus toma posse plena do governo sobre tudo. O anjo com a trombeta, que Deus está dando um último alerta à humanidade, antes da sua ira se derramar completamente. Agora passamos à análise da grande espada flamejante, que é essa aqui, que significa o juízo da palavra. No centro dessa obra, você está vendo essa grande espada flamejante, que ela desce do céu até a terra. A espada na Bíblia, ela representa vários conceitos, mas aqui, de forma muito clara, ela simboliza o seguinte: o juízo pela palavra de Deus, a autoridade dos reis, o poder da justiça divina que corta, separa e pune. Você pode encontrar lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, uma declaração muito interessante que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No Apocalipse, é visto como aquele que tem uma espada que sai da sua boca, representando que ela julga, governa com a sua própria palavra. Lá em Apocalipse também, 19:15, nos ensina o seguinte: é da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro. Então, amados, essa espada flamejante também traz a ideia de juízo irreversível, ardente, severo,
que consome o pecado, a injustiça e o engano. Aqui está o que nós podemos sentir, o peso da espiritualidade, o impacto e a seriedade do que representa a grande tribulação. Assim nós vamos concluir a primeira etapa dessa grande obra chamada a grande tribulação. O Espírito Santo está nos alertando do que virá, do que poderá acontecer. Estas não são apenas imagens de juízo, são convites ao arrependimento, à vigilância, à santidade. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e conheça a Cristo Jesus. Então, na próxima etapa, nós abordaremos minuciosamente os 4 cavaleiros do Apocalipse, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que é esta aqui. Quem tem ouvido, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu peço a você, amados irmãos, que compartilhe, marque alguém, converse com sua família e venha aprender conosco.